Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Tranquilo, edição 73. Estamos quase. Antes de avançarmos, queria aqui mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Amareli Hambúrgueres, os melhores hambúrgueres da cidade de Luanda. Podem encontrar na Vila Liz ou no Nova Vida. Vamos deixar os números aqui embaixo para vocês ligarem e encomendarem sempre que precisarem. Um abraço também ao pessoal da Talkplay. Para quem não conhece a Talkplay, é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Está disponível tanto na App Store como na Play Store. Também vou pedir que vocês baixem, testem e digam o que é que vocês acharam. Sigam-nos nas redes sociais, podcast_Pro Desporto, tanto por Instagram como por TikTok. Pro Desporto apenas para o X ou Twitter, o que preferirem. Estamos também no Spotify, podem procurar por podcast Pro Desporto e vão nos encontrar por lá. Todos os episódios que saem para o YouTube também saem em formato áudio para o Spotify. E falando em YouTube, subscrevam o nosso canal youtube.com/multisons. Assim, sempre que nós tivermos conteúdo novo, vocês serão notificados e terão a primazia de serem os primeiros a consumirem, né? Então, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre fisiculturismo e temos aqui conosco, uma das mulheres que tem ajudado a quebrar barreiras e preconceitos em Angola em relação ao fisiculturismo. Ela que é uma referência no fisiculturismo feminino nacional e tem uma história de disciplina, né, e determinação, superação. Vamos deixar ela falar sobre isso, ela explicar. Acho que está a falar demais. Né? Sina Teresa, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada pelo convite. Gostei do espaço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu assustei quando fala. Quanta edição? Qual é a edição mesmo? 73 agora. Ai, meu Deus do céu. Parece uma idade. Está quase já passei, né? Quase já passei. Isso é bom. Obrigado pelo convite. Nada. Nós é que agradecemos. Sina, que nós gostamos sempre de começar as nossas conversas, né, tentando perceber um bocadinho sobre o passado do nosso convidado. E nesse caso gostaria que nos falasse um bocado como é que começou no mundo do desporto em si. Ok. Eu nasci no desporto, eu cresci no desporto. Comecei o desporto com 16 anos e era de atletismo. Pronto, saí do atletismo, mudei para o fisiculturismo, né? Então, continuo sendo sempre do desporto. Pronto, o atletismo nasceu em mim porque sempre quis ser aquela menina chamada Maria Rapaz. Uhum. Pronto, a família já sabia que essa aqui um dia vai praticar desporto. E não é bicho de sete cabeças para eles, o que até hoje em dia continuo a praticar desporto. Comecei no atletismo. No atletismo fiz parte da seleção nacional. Era atleta do 1º de agosto. Okay. Do 1º de agosto, juvenil, júnior. Depois fiz júnior e sênior para a seleção nacional. Estamos a falar de 2000. A primeira seleção foi 2005, que era sub-16, naquela altura. Então, a maioria só conhece assim no fim do mundo do fisiculturismo, mas a minha história começou lá no atletismo, né? Okay. Pronto. Para não falar muito só de atletismo, saí do atletismo, entrei no fisiculturismo, estamos a falar em 2016. Foi em 2016 que eu deixei as pistas. Deixei a pista porque não é porque eu não queria continuar no atletismo, mas sim por causa da mudança, porque eu fiz fisioterapia. E então, como é clube, o clube você tem que estar a treinar com os colegas, era obrigatoriamente treinar com os colegas. Mas eu chegava, naquela altura já não conseguia treinar com a equipa, que é muito mal pelo clube, né? Começou a notar, o atleta não treina com a equipa, é complicado. Pronto, como eu era estudante de fisioterapia, então decidi eu próprio fazer a carta para não me chutarem. Você antecipaste já? Para não me chutarem, pronto. Fiz a carta, entreguei a clube, né, a dizer que já não vou fazer parte do atletismo, vou sair do atletismo, mas eu não queria sair assim, queria sempre sair em grande.
Pronto, deixei a carta, mas eu fui competir, queria competir em 2016. Tipo, deixei a carta em 2016 mesmo, no clube, porque nós temos uma época, abrimos uma época, temos que fechar a época. Fechar a época, deixei a carta. Como deixei a carta, mas queria continuar a fazer a prova, então já tinha que competir individual. Prontos, aí disseram que atleta individual não vai competir. Aí eu fui na escola do Rui Minga, pedi com que eu fizesse parte do Rui Minga só para fechar o atletismo. Pronto, aí o Rui Minga também, naquela altura ainda estava em vida. Pronto, e veio um atleta que eram do Rui Minga, que eram de lá, da seleção nacional, mas eram de Portugal. As duas meninas chegaram a fazer 100 metros, outra fazia 400. E tinha uma outra, fazia dardo, mas era angolana. Nesse caso, e tinha outra que fazia disco. Eram 5 meninas. Pronto, foi na época que o 1º de agosto perdeu a taça feminina. Eu saí, fui no Riminga, levamos 100 metros, levamos 200 metros, levamos 4 por 400 e 4 por 100. Foi a época que o 1º de agosto perdeu na taça feminina. Aí um antigo professor disse, você saíste do clube? Porque eu disse, não, queriam me chutar. É porque eu fiz a carta, saí. Ah, não, você ainda tem que dar, você ainda tem muito para correr. Eu disse, não, chega. Atletismo para mim chega, eu queria só fechar em grande para dizer que eu ainda consigo, ainda posso. Você não pensar que não, ela treina sozinha, não é capaz. Então eu treino sozinha, mas sou capaz de fazer mais. Aí, entrei no mundo do fisiculturismo. Mas entrei no mundo do fisiculturismo é porque já trabalhava no ginásio e o meu antigo chefe era ex-praticante de fisiculturismo. Okay. Eu, como já tinha aquele corpo mais traçado, tudo mais, ele me disse, não, Sina, por que não quer que você fazer para participar no fisiculturismo? Fisiculturismo, o que é isso? Ah, não, é só desfile. Eu disse, não, desfilar eu, nem pensar. Não, eu disse, não, é só, você já está pronta. Porque eu já fazia atletismo, né? Você já está pronta, é só, vai usar o biquíni, vai. Eu disse, eu nem sei eu andar de salto. Eu disse, não, vão te ensinar, porque eu como cresci no desporto, já que você mais rapaz, tudo é tênis. Tênis, sim. Tudo é tênis. Para mim, colocar salto era bicho de 7 cabeça. Pronto. Aí aceitei, mas a minha primeira competição foi em Portugal, que estavam a estrear pela primeira vez a categoria Wellness. Okay. Então, eu fui para Portugal para fazer a primeira competição. Estando lá, eu disse, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, porque tinha que ficar sem água 24 horas. Eu disse isso, eu estou acostumada a comer tudo, não posso fazer isso, não posso. Eu disse, não vou competir mais. Não. Quem me mandou escolher isso? Ela dizia, não, Sina, você depois vai querer mais. Eu disse, não. Porque eu não viajei até com ele. Ele ajudou, me fez a inscrição, fui para Portugal, disse que alguém ia me receber, só que a pessoa não estava atendendo o telefone. Oh. Eu posto lá em Portugal, no dia da pesagem, porque nós temos que fazer pesagem, no dia da pesagem, eu encontro lá com o Joffre e o Cícero. Vieram para assistir a pena. Vieram para assistir os atletas, tudo mais. Eu disse, Sina, por aqui, tem que fazer o quê? Eu disse, não, eu vou competir. Vais competir? Sim, mas me disseram, parece que fazer a inscrição, se for individual, o preço é esse. Se for equipa, o preço baixa. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer equipa. Vamos fazer equipa para você baixar, para você pagar menos a inscrição. Aí sim o Joffre e o Cícero ajudaram a fazer a inscrição e eu paguei o preço mais baixo que em equipa. Então ali eles ajudaram-me na competição, tudo mais. Foram a primeira só que foram para assistir só. E naquela altura, esqueci o nome que ele deram, a Metamorfose. Pronto. Era a Metamorfose. Então competi pela primeira vez pela Metamorfose, a equipa, tudo mais. Mas já com o corpo já delineado para a competição. Mas saí em segundo lugar nessa mesma competição. Pronto, foi em 2016. E daí, quando voltei e tudo mais, ganhou gosto. O pessoal estava certo. O pessoal estava certo. Você vai ganhar o gosto. Mas só que na mesma, eu tinha um esposo, tinha que pedir ao esposo que eu vou competir, não sei o que tudo mais. O esposo me disse, mas você vai competir? Não, eu disse, não, eu vou só experimentar. Você só vai experimentar? Sim, vou só experimentar. Tá bem, essa que você vai competir não vai voltar mais. Não.
Aí eu fui quando voltei, mas eu quer conversar contigo, o quê? Não, queria. Não. Mas você só vai experimentar? Como é que você agora disse, não, e sair em segundo lugar, que eu pelo menos. Agora quero o primeiro. Sim, quero o primeiro. Mas isso não, isso fica complicado, não sei o quê. Disse, pá, eu tenho que conversar com o meu chefe para conversar com ele, pá, isso é assim. Eu disse, não, mas ele de biquíni, não sei o que. Eu disse, não, atletismo também, nós corríamos de biquíni. Ele disse, não, mas é diferente, ficar na passarela, tudo mais, é complicado. E depois é aquele tabu, né, família? A minha família até não, é mais pro lado dele. Eu entendo, para a família, para a tua mulher, vai deixar a tua mulher subir no palco, tudo mais. Porque até as minhas cunhadas já treinavam no ginásio. Só que tinha um que não sabia que a minha cunhada estava aí do lado. Puxou já assim, essa dama aí, essa dama tem marido. Agora um PT lhe deu toque. É cunhada. Desculpa, mano, desculpa. Eu já não, estamos habituada. Estamos habituada. Pronto, é só para dizer que primeiro, quando comecei, não era fácil, não foi fácil, né? Então, ali entrei no mundo do fisiculturismo. O meu chefe me fez entrar no mundo do fisiculturismo. Já agora, como é que a família, depois desses anos, como é que reage? A minha família até não. A minha família já sabia, essa aqui, o mundo dele é desporto. Para ele, quando eu comecei, não sentiram porque não, normal. Só que a família já do marido, é uma coisa de bicho de sete cabeças, né? Até ele próprio aceitar, não foi fácil, né? Eu tinha que conversar, tinha que falar com ele. E depois, quando voltei a competir, foi em 2017. 2016, 2017, quando fui, aí eu ganhei a primeira prova. Né? Ganhei, e depois todo mundo na boca das pessoas, angolano, mas... Quer dizer que fui a primeira mulher angolana a sair de Luanda, se preparar em Angola e competir fora. Pela regra da IFBB. Já se realizava as competições antigamente aqui em Angola, mas nunca foi da IFBB. Era tipo fazer uma regra empírica. Só competir para competir. As mulheres faziam demonstração dos rapazes, só que fora já cada tem a sua categoria. Então, quando eu fui pela primeira vez, como o Braulio já realizava as competições, o Braulio disse, como é que assim não? Conseguiu sair para ir competir? Não pode. Eu estou aqui a lutar para os outros saírem, mas ela saiu. Aí eu falei, assim, como é que você faz? Não, o meu chefe que me ajudou. Então ele foi ter com o meu chefe, conversar com ele. O meu chefe disse, não, eu vou te apresentar nos portugueses, para depois terem acesso para os angolanos começarem a competir. Ali o Braulio se juntou ao meu chefe apresentou-lhe o português disse, não, olha, para já, as competições que vocês realizam aqui em Angola, Olímpia, vocês têm que eliminar. Porque se vos apanhar, vocês vão pagar multa. E depois, as categorias são distribuídas dessa maneira. Assim. É daqui hoje em diante vocês têm que fazerem isso. Como Angola não tem associação, nós vamos ajudar a criar uma associação. Mas eu como já estava a competir fora, eu queria competir no Brasil. Então, na Angola não tem ainda associação que representa. Então, você, se ir para o Brasil, vai ter que competir pelo Portugal. Então, foi a minha primeira competição que eu fui para o Brasil, competi em nome de Portugal. Então, a história foi essa. Depois o Braulio conseguiu tudo com os portugueses, dar aquele acesso, e os atletas agora começaram a sair, aí competir fora. Então, praticamente, eu fui a pessoa que deliou o caminho pelos outros. Não, eu só recuar um bocadinho, um comentáriozinho rápido. Na verdade, quando falou sobre a família que não entendia isso, na verdade acaba por ser, vou dizer normal, por ser um desporto que naquela altura também havia pouco conhecimento, sim, as pessoas não sabiam bem o que era, como é que funcionava, sim, e tal. Sim. E não era também algo popular. Sim, se fosse, por exemplo, basquete, ou mesmo atletismo, como estava. Aqui as pessoas já sabem como é que é, vai nos Jogos Olímpicos e tal. Fisiculturismo pronto, existia aquele tabu ainda, daí também essa resistência. Sim. Não, e agora eu vou avançar para uma altura mais recente. Foi o ano passado, né, que venceu o FP Pro da Romênia. E depois o de Praga. Praga. Praga, sim.
Primeiro, eu, na altura, até quando vi a notícia, esqueci a comentar com o Avelino. Bom, já tinha conseguido o apuramento da Romênia. Sim. Foi para Praga só mesmo já para... Vai estragar Vai estragar a vida dos outros que estavam lá. Assim, dos dois eventos, qual foi o mais impactante e como é que se sentiu a vencer esses dois eventos? Pá, eu até próprio quando chamaram meu nome, eu entrei em choque. Primeira coisa, por que eu entrei em choque? Não é porque eu não estava confiando na minha capacidade, mas sim, primeira coisa é o quê? Porque a maioria dos atletas que estavam ali representam uma marca. Nós bem sabemos que quando o atleta vai para o palco, não é atleta, mas sim é a marca que está em cima do palco. Quem assina? Qual é a marca que tem assina? Apesar que eu sou patrocinada pela Atru Suplemento, obrigado Atru porque me abraçou, até hoje estou com ele, já está a caminho de 7 anos. Ok. Então, eu represento a Atru Suplemento, mas lá fora não conhecem a Atru. Quem assina? Então, quando chamaram o meu nome, a primeira prova, eu fiquei uau. Eu não estava a contar com o resultado, porque estava a competir com atleta que era o modelo ou a cara da publicidade da competição. Então, os juízes que estavam lá faziam parte do juiz da mesa do Olímpia. Então, a primeira coisa que eu fui... E outra coisa, quando eu entrei para o fisiculturismo, ainda gostava do atletismo, ia sempre correr. Eu fiz uma ruptura total do quadríceps, no reto femoral. Isso é quando, antes de fazer minha prova, que eu ganhei cartão profissional na outra liga. Então, isso aqui ficou uma sequela, porque eu quando fui para operar, o médico cirurgião desportivo disse assim, tu tens uma coxa já maior, não precisa ser operado, então tem que ficar com ela mesmo assim. E isso também, para mim, quando eu entro em palco, isso também me dá um receio. Sabe? Sabendo que eu tenho uma sequela que está no quadríceps, será que se eles viram, podem tirar ponto? Quando eles tiram ponto, quando sabem que ele está bom, essa está boa, então qual é a deficiência? Vão tirar ponto na deficiência. Porque as duas estão boas. E todas estavam boas. Eu disse, meu Deus, aqui mesmo. Eu não sei. E quando chamaram-me, eu fiquei... Mas é visível? É visível. É visível. Okay. É visível mesmo quando eu coloco o pé, pôs o pé, ao caminhar, ele marca. Ok. Só que eu tenho, quando eu pouso, faço de passo, não eu trinco a coxa. A maioria trincam a coxa porque eu tenho que trincar. Eu não, eu tenho que deixar a coxa mais solta, que ela não consegue aparecer. Então, eu quando ganhei, eu disse, meu Deus, mesmo com a minha sequela, eu consegui ganhar. Mesmo sem marca, eu consegui ganhar. Então, Deus, muito obrigado. Então, tudo que eu pensava, quem ganha só tem que ter marca por trás. Já não. Já não. Então, foi a primeira prova que impactou-me. E a segunda prova, entrei com um bocado de receio. Por quê? Eu disse, meu Deus, agora aqui, Angola está à espera do resultado. E o outro, agora, a mesa era outro jurado. Eu disse, esse jurado que veio aqui agora quer saber por que qualquer outro jurado disse que essa aqui tem isso. Eu disse, não, meu Deus, agora que eu tenho que defender o centro das atenções. Sim, tem que defender o título. Meu Deus, eu só fiquei. E quando mudaram-me de posição, quando começam a troca, vocês entram, começam a fazer, nós falamos, me chamaram primeiro com o lauto e depois para fazer as comparações. Sim. Quando começaram a tirar show, me meteram no meio, eu disse, já ganhei. Já ganhei. Mas, além disso, eu tinha outra prova. Eu tinha outra prova para ir para a Espanha. Já estava escrita. Falei no coach, tem outra prova em Espanha. Disse, sim, né? Manda uma mensagem por e-mail a dizer que a equipa sentou, disse por causa da questão logística, não vou poder ir. Elimina. Você já ganhou 2 provas. Não precisa mais. Descansa. Se você vai para a Espanha, vai passear, mas não faz a prova. Então, viu o conselho do treinador, eu treino com 2 coaches, os 2 são brasileiros. Né? O coach Arthur e o Bayer. O Bayer está mais na minha preparação em relação ao treinamento
traça o treinamento e o Arthur, ele traça o protocolo completo da minha preparação. Então, para não ter aquela coisa de ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, quando estou no final, eu só fico ouvindo um que eu corte Arthur. Para não entrar, o coach disse isso, o coach disse aquilo. Então fico mais com o Arthur e vou ouvir também com o outro conselho que é do Bahia. Então, o Arthur disse, olha, não vai mais. Mesmo quando eu fui para o Brasil, o Arthur queria que euisse para o Brasil para conhecer quem é Sina. Mas o Bayern não queria que euisse para o Brasil. Disse, Sina, você vai para o Brasil? Brasil, tudo tem uma merda. Desculpa falar para o prestado. Não, tranquilo aqui. Porque lá só tem marcas. Então, Sina, tu não tens uma marca que te patrocina, porque o Brasil aí é marca atrás. Então, se você vai para lá... Parte já em desvantagem, né? Sim, mas eu fui mesmo para lá mesmo para ir, porque quando você vai para o Brasil, porque os atletas do Brasil têm mais visibilidade em relação aos atletas dos Estados Unidos. Então, a ideia aí do Brasil é para ter mais visibilidade, para conhecer quem é a Sina. Okay. Existe uma angolana que tem potencial para tal. Isso foi a ideia para ir para o Brasil. Okay. Essas competições, tanto, quer dizer, mais da Romênia, né, do que a de Praga, deu-te o acesso ao Mr. Olímpia. Sim, a vaga Mr. Olímpia, sim. O Mr. Olímpia 2025, no caso, este ano. Sim. Como é que está a ser a tua preparação para o Mr. Olímpia? Está a ser difícil ainda, porque já agora, de ser atleta... Peço desculpa por interromper, só para acrescentar, e acho que tu tens noção disso, vai ser a primeira angolana no Mr. Olímpia. É verdade. Então, e a africana? E africana. Olha, africana na minha categoria, porque tem outro africano que é do Classic Physique, o moçambicano. Ok. O moçambicano também conseguiu a vaga. Boa. Então, como é que está a ser a tua preparação e como é que tu te vês a carregar essa responsabilidade de representar um país pela primeira vez numa competição dessa? Um continente. Olha, é uma grande responsabilidade, porque, primeiramente, para além de ser atleta, sou mãe, tenho empresa, sou professor de educação física, e tenho as minhas alunas que eu dou PT, o treino, tudo mais. Então, ainda não comecei a preparação porque eu quero deixar tudo delineado na minha empresa, delineado no trabalho que eu dou educação física, porque eu não quero começar a preparação deixando os problemas. Então, depois de delinear tudo, família, tudo mais, eu começo a minha preparação sem estresse. Porque o marido até já me deixa, já começou a preparação, eu já não vou lhe estressar mais. Começa. Então, quero delinear tudo, já está quase final, já desse que eu estou a delinear. Então, o início da minha preparação mesmo é esse mês. Tem que começar na quinzena do mês. Isso, vou começar já. É uma grande responsabilidade e quando eu começar a preparação, não vou fazer outras coisas, mesmo só preparação, não vou dar treino, não vou dar nada, eu só vou focar só em mim. Vou mesmo focar. Essa edição calhou numa boa altura, um pouquinho antes da preparação, aí seria difícil. Sim. Isso será em outubro, né? Outubro. Agora, qual é a estratégia que nós delineamos, eu e os coaches, né? A equipa em si, quando eu falo da equipa, atleta não é só atleta sem equipa. Tem que ter equipa para você poder traçar e depois chegar até lá e mostrar o trabalho. Fizemos uma estratégia, eu e a equipa, estamos a falar a equipa, treinador, as pessoas que patrocinam, que apoiam, o esposo também que apoia, a família que apoia. É que tenho que ir numa prova 2 semanas antes da Olímpia. Tem que procurar uma prova 2 semanas antes da Olímpia, mas essa prova tem que ser nos Estados Unidos. Ok. E procurar a prova que vai ter a mesma mesa do jurado que vai estar na Olímpia. Okay. Isso é para quê? Se houver alguns pontos que vai falhar, então temos 2 semanas depois para corrigir e levar o shape ou o físico que o árbitro dizer, não, tinha que estar nessa forma. E nada melhor que os árbitros que vão estar na Olímpia para te dizer o que apesar que a árbitra que estava no Brasil, que foi também a árbitra do Arno, ela também vai estar na mesa, ela é a árbitra da mesa da Olímpia.
Então o meu coach disse, não, a prova não pode me onde ela está. Eu disse, coach, é impossível. Ela vai estar lá. Tenho que lhe encarar. Não tem como. Não posso lhe fugir porque ela vai estar lá na Olímpia. Não tem como. Não tem como. Ela é do Brasil, ela que também que fez do Arno. Okay. Porque o Arno eu próprio também não entendi. Porque eu podia ser primeiro chamado no primeiro call-out. Quando me chamaram no segundo call-out, o meu físico não batia certo do segundo call-out. Do segundo call-out eram todas pequenas. E eu saí fora do padrão do segundo call-out. Porque o meu call-out era o primeiro. Okay. Há pouco falou aqui da estratégia e falou um pouquinho da parte financeira, né, dos apoios. Sim. Como é que está a se gerir isso? Nós sabemos que o país, a nível do esporte, o financiamento é difícil. É difícil. E mesmo. fisiculturismo, gasta-se. pior ainda. Gasta-se. Então, como é que está a gerir isso? Como é que está a estruturar essa participação? Estamos a falar Estados Unidos. Sim, não é fácil. São gastos tremendos. Só para dizer que eu e o esposo, né, e a minha empresa, nós sustentamos que eu fiz o culturismo. Porque não tem como. Os apoios, é muito difícil ter apoio. Já batemos porta. Não adianta ir na federação falar ou no desporto falar. Eu entendo por quê. Porque eu fui do atletismo. Eu entendo por que o fisiculturismo ele não faz parte do ciclo olímpico. Então não tem como a federação apoiar. O máximo que ele pode fazer é ajudar. Quem trabalha dentro da federação quer ajudar. Mas não é obrigação da federação. Porque o fisiculturismo não faz parte do ciclo olímpico. Eu fui do atletismo e eu sei como é que funciona. Por isso que eu faço a minha parte. Não vou lá, não, a federação não ajuda, a federação não sei o quê. Não, porque eu sei. Por que ele não pode fazer isso? Ajudar, sim, tentar ajudar, pode sim. Né? Pode sim ajudar. Então, quem faz isso tudo é eu e o meu esposo e o meu trabalho que eu faço que sustenta o fisiculturismo, nesse caso. E o apoio que eu tenho da TRU, né? A TRU, na minha preparação, tem o suplemento, que dentro da TRU eu represento uma marca que é a TNT, porque a TRU procurou uma marca específica só para eu representar. Okay. Então a TNT, eu represento a TNT dentro dessa marca da TRU Suplemento. Então a TRU está comigo há 7 anos. Ele é que sustenta a parte da suplementação dentro da minha preparação. Mas a questão de logística, viagem, tudo, é eu e o meu esposo. Já agora, diz uma coisa. Quando vai competir lá fora, quais são, além da parte financeira que já falamos aqui, quais são os maiores desafios que enfrenta? O desafio... Em termos, tirando a parte financeira. Financeira, sim, que já soubemos que não há apoio aqui e tudo mais. O que eu posso dizer é tipo, é a parte que eu posso dizer, é sentir a pele negra, né? Sendo pele negra nos países europeus ou outros países. Não falo muito dos Estados Unidos, porque tem muitos raça negra, mas é quando você vai na Europa, sentimos tipo certo, você ser negra no meio daquilo aí, sente um bocado, não sei como é que se chama aquilo. Discriminação, né? Discriminação. Sim. Sente um bocadinho, mas consegue sentir mesmo na pele. Sente mesmo. Isso é uma das coisas, né? E depois, só vivendo aquilo para poder sentir, explicar. Só que explicando assim, ninguém vai entender. Né? Só estando ali, mesmo eu explicar, ninguém vai sentir na minha pessoa, que tenho que sentir mesmo. É complicado mesmo. Não, há pouco esteve a falar que vai dar início à preparação para a competição, que todos vamos estar atentos. Sim. Normalmente, quando tem uma competição do género, qual é a rotina, né, de treinos e a dieta em si? Não vendendo aqui o segredo do negócio. Sim. Dizer qual é essa rotina. Pronto, quando começa uma preparação, temos 2 fases. Na verdade, temos 3 fases. Né? Eu vou agora fazer uma fase de off-season, mas não posso fazer uma fase de off-season por muito tempo, fazer só de 1 mês, para aumento de massa muscular. Ou quando entrar na outra fase, que é a fase de cutting, fase de cortar, para eu não perder muita massa muscular.
Depois tem a fase do pré-contexto, que é a pré-competição. Então, nessa que é off-season, de um mês, eu tenho que fazer hipercalórico. Alimentação hipercalórico, a suplementação hipercalórico, fazer as vitaminas, multivitaminas, tudo mais, para poder manter a minha imunidade. E bebendo água, 3, 4 litros. Né? E depois, quando terminar essa fase, que eu entro na fase de cutting. Na fase de cutting, para além da alimentação, o treino já não é só uma vez. Pode ser bidiário ou tridiário. De acordo com que você vai acordando, o teu corpo vai apresentando. Então, com coach, né, em 2 semanas, você vai mandando foto, vai dizer, não, vamos mudar para aquilo, ele vai ajustando a preparação. A preparação não é fácil. E cada preparação é uma preparação. Não quer dizer se me preparei do outro é a mesma coisa que eu se preparar agora, não. O coach pode mudar. De acordo com a preparação, o meu corpo vai ir demonstrando outras coisas, ele vai ajustando em relação ao treino, em relação à alimentação, vai ajustando até chegar no dia da competição. Depois chega pré-competição, que é reta final da preparação, que são 7 dias. Durante esses 7 dias, a água, nós fizemos descarga d'água. A descarga d'água começa a beber 8 litros, depois baixar para 6, voltar para 8, para depois começar a baixar para poder fazer desidratação, para retirar a água toda no organismo. Quer dizer que você só fica a tua pele e o músculo. Porque primeiro começa a ganhar massa muscular e tem gordura. Depois a outra fase, você só vai tirar a gordura, vai tirar a água. Que é a fase que eu faço tridiário ou bidiário. Dependendo do treinador que vai ajustar o treino, vai ajustar a alimentação. Depois aqui é a pré-competição. Aqueles ajustes nós sofremos mais quando é 7 dias antes da competição. Não é fácil. O Ricardo já estava aqui a explicar também como é Sim. isso. Mas agora, uma dúvida que fica. Então, uma das fases mais importantes é a fase do início, quando se define a estratégia. Sim, é a fase da construção. Se eu não tipo, eu caboclo, né? Se você não fazer bem o caboclo, a casa vai cair. Porque a casa pode estar bonito, mas cai. Então, o segredo é a base. É o off-season que eu vou fazer agora, quando eu tirar a gordura, para manter a massa muscular. Se eu não fazer um off-season, assim, em condições, quando eu querer tirar a gordura, não vou ter músculo suficiente para aguentar até a competição. Okay. Eu posso perder o próprio músculo que eu não construí quase nada. Ou pode não conseguir definir o corpo conforme quis. Sim, conforme ou a regra da minha categoria quer, né? Sim. É tipo, na minha categoria, como eu tenho uma parte superior muito elevada, minha categoria, a parte superior tem que estar menos denso. Mas só como eu saí do atletismo, o atletismo é o movimento dos braços, o trapézio cresce, quem conhece, quem já vê uma atleta de atletismo já consegue delinear como a atleta de atletismo é. Tem muito trapézio, muito. Então eu tenho esse trapézio, não tenho como tirar o trapézio. Já não treino a parte superior há 7 anos. Nossa. Não treino a parte superior, só treino a parte inferior só. Mas como a musculatura tem memória, está lá, não sai, ele está aí. Consideras isso uma vantagem? Não. Não vai conseguir delinear? Não considero porque porque a nossa categoria, o parte superior não pode estar muito denso. Okay. Tem que estar menos denso. A minha é muito denso. Então o que eu faço? Eu cubro com cabelo, por isso que eu uso o cabelo mais cacheado, para poder cobrir as costas, mas não é também o suficiente, tá? Porque as costas mesmo aparecem, que estão muito delineadas, e isso às vezes que me faz perder o ponto, às vezes. E a minha categoria superior não pode estar muito densa. E eu, querendo ou não, quando eu fico a secar, no trabalho superior, mas quando não tem como. E lá, na prova do Arno, eu estava com um doutor que é cirurgião, da área desportiva, eu estava até a falar com ele, doutor, como é que eu posso fazer para reduzir a minha musculatura da parte superior? Eu disse, minha filha, não tem como. Você vai ter que conviver com isso. Não tem como, minha filha. Ou você vai fazendo troca de cabelo só porque musculatura não sai. Por isso que dizem que a musculatura tem memória. Você pode até treinar, já treinavas antes, quando você volta a treinar, aquela musculatura depois acorda e desenvolve mais rápido. Porque ele tem memória, não tem como.
apesar que eu não treino superior, mas eu pegar uma barra, querendo ou não, puxa no superior. Fazer um agachamento, querendo ou não, superior vai trabalhar. Mas direcionar ao treino para membro superior, não direciono. Isso é não é a vantagem, não. Me faz a desvantagem na minha parte superior, que não é fácil, né? Pronto. Já está se adaptar a isso. Não, e aproveitar que falou do doutor no Arnold, né, que teve no Arnold, e para partilhar connosco como é que foi essa participação de ter estado no top 10 do Arnold Classic, também, que é um feito, vamos aqui dizer. Então, só para partilhar connosco como é que sentiu, como é que foi todo esse processo. O processo, para já, a viagem foi péssima, porque foi muito tempo no voo. Já? Fiquei 3 horas a viajar. Por causa do dinheiro que não é suficiente, você tem que criar aquela rota que consegues pagar, né? Então foi difícil para mim ficar 3 dias de voo. Depois, quando chego lá, só tinha um dia de descanso. O dia seguinte era a pesagem. Então, quem sabe o que acontece no voo é para você fazer uma retenção. E na nossa categoria, você não pode estar retida. Tem que tirar água. Então, foi mais difícil para mim. Mas eu, como já também preparo os atletas, eu consegui contornar isso junto com o treinador, né? Consegui contornar isso. Em relação ao resultado, não fiquei satisfeito com o resultado, mas fiquei satisfeito por estar ali presente, porque no Arno, quem vai ser selecionada, só selecionam os bons. Então, fiquei surpresa por ser selecionada aí no Arno, né? Fiquei muito contente, mas não fiquei contente do meu resultado. Eu até disse que eu ia à competição no Arno uma vez, mas eu vou ter que voltar lá. Eu volto. Agora lembro que o Ricardo, quando esteve aqui, ele falou sobre o Arnold. Disse, o Arnold não interessa se você tentou dinheiro ou não. Ali é só por convite. Por convite só por convite. É só por convite. Então, só os melhores. Então, fiquei 10ª posição, mas eu vou voltar lá para ele, porque eu não quero essa 10ª posição. Não, agora não pode ficar em 10ª posição, não. Não, eu mereço estar aí no primeiro call-out, naquele top 5 que estavam aí à frente, eu mereço estar ali. Então, vou voltar para o Arno só para melhorar essa minha classificação. Mas em relação ao corpo, o shape, tudo que eu representei aí, estava top, estava fixe. Estava bom. Para quem não sabe, a Sina é árbitra no Muscle Contest. Sim, eu faço, na verdade não é até árbitra, eu faço parte da equipa da organização, né? Eu faço parte da equipa da organização. Como é que é fazer parte dessa equipa que trouxe o Muscle Contest para Angola pela primeira vez? Olha, já agora, eu falei que é árbitro porque nós estivemos lá e vimos lá em cima, no lá palco. Em cima, no palco, organização. Sim. É praticamente júri do palco, né? Que vai colocando os atletas nos seus lugares. E depois, quando é premiação, para você mostrar, você segundo lugar fica aqui, terceiro lugar fica aqui, primeiro lugar fica aqui. Pronto. Mas também faço parte da equipa, né? Do corpo em si, que somos 5 hoje, já crescemos mais ainda. Só citar os nomes, vou esquecer o nome de algumas pessoas, vão falar assim, não falou meu nome, então, agora somos muitos, né? Isso é bom, quer dizer que está a crescer. Sim, está a crescer. E eu parabenizo ao Ricardo, ele é o líder. Né? Ele, quando decidiu trazer o NPC para aqui, conversou comigo, eu disse, isso é bom, porque quando eu fui para ir para a NPC, do outro lado, porque eu consegui o meu cartão profissional na África do Sul. Então, para esses atletas que tiveram oportunidade para se inscrever aqui em Angola, fazer parte da NPC, tiveram boa oportunidade, porque eu paguei $400 para poder fazer parte, que é para se inscrever, porque até nem só que paguei, já foi o suplemento que fez com que isso acontecesse, entrar na NPC. Porque eu, quando saí da outra liga, então conversei com o Braulio, disse que eu vou sair dessa liga, agora vou pertencer a essa liga, pelo respeito, não quero ouvir que você ouça nos terceiros, eu estou a falar contigo na primeira pessoa,
antes de você ouvir nas redes sociais e tudo mais. Está tudo bem, obrigada, tudo bem. Aí depois eu anunciei que eu fui para o NPC. Foi assim. Então, esses atletas é uma grande oportunidade que eles estão tendo no Master Contest. E eles têm que aproveitar isso. Cota só estão a pagar 20. Eu, cota, paguei $400. Tá? E a primeira prova foi $300 em inscrição. Eles aqui em inscrição estão a pagar 70, que agora baixaram para 55. Apesar que, é difícil aqui o próprio desporto em si, porque nós não temos patrocínio. Mas quem quer ser atleta tem que saber que eu tenho que gastar. Né? Você quer ser atleta, tem que gastar. Imagina se te levasse fora para ir competir. Quanto que você vai ter a gastar? Então, eles têm que agradecer imenso que o Ricardo conseguiu trazer a NPC para aqui com a Master Contest, que é um dos eventos mais popular e internacional, porque começou nos Estados Unidos, foi para o Brasil, agora vem para a África, que é Angola, agora vai agora estender para o Moçambique. Então, quer dizer que nós temos o privilégio de ter o Master Contest de África, angolanos a realizarem isso, como primeiras pessoas. Então, Ricardo está de parabéns. É uma equipa muito excelente, falamos tudo, partilhamos tudo, as ideias, com o nosso líder. Ele é mesmo líder mesmo. Ele gosta de ouvir aqui, vai ouvir aqui. Nós vamos fazer isso do que o colega disse. Isso é bom. Nice. Yeah. Não, o Ricardo também passou por aqui, acho que foi na primeira edição. Na segunda? Foi na segunda. Ele partilhou aqui um evento que aconteceu, o passamento físico do seu pai, na altura. Sim. E que ainda assim teve forças para ir lá e dar suporte à equipa. Sim. Como é que foi? De onde é que se tira forças para ir para o evento numa situação delicada? Eu coloquei-me no lugar da equipa. Eu falo sempre, o que nós vamos realizar é como se fosse jogar uma dama. Se você move uma peça aqui, todas as peças vão ter que mover. Então eu disse, se eu comunicar no Ricardo que eu tenho isso, então vamos mexer as peças. E quando mexerem a peça, vão ter que mexer tudo. Então não vou avisar. Deixou, porque eu também estava a preparar os atletas. Não comuniquei nos meus atletas, porque se eu comunicar nos atletas que eu tenho, o pai faleceu, vão dizer, não, o coach vai nos abandonar. Então vou prejudicar a preparação dos atletas que vêm de lá. E pode perder só num dia. Disse, não vou fazer isso. Vou deixar, falei no marido, ela lhes leva, lhes prepara. Não vou comunicar a eles, nem vou comunicar na equipa. Porque se eu comunicar, vão ter que se reunir para mexer as peças. Se mexer a peça, não vai ser a mesma coisa. Ali eu fui, cheguei mesmo toda atrasada, tudo mais. Andei. Olha, cheguei mesmo descabelada, tudo mais. Mas depois foi lá subir. Eu equipei-me lá, vesti lá, porque eu estava vindo inteiro e fui para lá. Foi depois do enterro? Sim. Okay. Eu fui primeiro, depois vim rápido. Eu descabelada, tudo mais, pronto, mas subi, fui fazer depois, quando terminou, comunicando, não podia me avisar, eu disse, não, só avisasse, não ia ser a mesma coisa. Por isso que eu nem avisei nos meus atletas, nem avisei a equipa, mas passou. Isso, e nós tínhamos que fazer essa pergunta, porque esse corte é um dos cortes com mais visualizações na nossa página do TikTok. Ok. Porque, pronto, é uma situação em que cada um tem a sua opinião, que ela não quem faz isso não ama o pai, não podia, mas ninguém sabia do contexto em si. Sim. Então, por isso é que nós achamos por bem também, né, dar-lhe a primeiro foi enterro de e sair do enterro explicar. Rápido. Uhum. Porque eu não queria comunicar a equipa. Então, ia mudar tudo. Depois, eu gosto de cumprir com meus compromissos, porque eu sei que é uma responsabilidade. Né? Apesar de tudo, eu sei dividir questão família, questão desporto e questão da escola. Muita gente nunca me viram postar que eu estou dando aula de educação física. Nunca.
Porque isso aqui é coisa do Estado, tenho que respeitar. E quando às vezes me chamam na televisão, não, tem que fazer demonstração de biquíni, eu disse, não falo não. Quem me vê tem que ir para lá e ver. Porque eu sou professor de educação física e tenho alunos, tenho que respeitar isso. Né? Muita gente não sabe que eu sou professor de educação física, que leciono como professor de educação física. Pensa já estou, não, é só porque estudei educação física. Não, leciono até agora educação física. Já há 15 anos. Mas nunca postei para dar aula de educação física, nunca postei os alunos. Nunca fiz isso. Só posto mesmo que é o meu trabalho de fisiculturismo e o meu trabalho que é do ginásio. Né? Agora, a minha família não é para estar na rede social, não. Meu esposo, meus filhos, não. Essa é outra coisa. Então, você separar as coisas. Falando nisso, há uma coisa que já se ignorou muito, hoje nem tanto, que tem a ver com a saúde mental dos atletas, principalmente. Como é que tu consegues equilibrar isso ou manter-te sã, se assim posso dizer, principalmente nos períodos de preparação para um campeonato, né, para um torneio? Sabemos o quão difícil é. E tu falaste aqui que na tua primeira participação querias desistir e tudo, nunca mais volto para aqui. Nunca mais volto para aqui. Mas é uma coisa que tu passas às vezes sem conta. Como é que consegues equilibrar isso? Eu consegui, porque como eu saí do atletismo, o que o atletismo nos ensina? O atletismo ensina uma coisa que o fisiculturismo não me ensinou. E o fisiculturismo ensina uma coisa que o atletismo não me ensinou. No atletismo ensinou que atleta tem meta. Enquanto você não cortar a meta, tu não podes parar. Não importa a dificuldade, nem que for gatinhar, você tem que gatinhar, nem que for rastejar, você tem que rastejar. Se não está conseguindo, nem que for, você até que cortar a meta. Então, isso levei a ter no mundo do fisiculturismo. Quer dizer o quê? Quando eu entro em preparação, eu me desligo de tudo. Mesmo questão do trabalho, eu falo, olha, secretaria, não entre em comunicação comigo, resolve. Não me liga. Quando eu estou em preparação, ninguém me liga para me falar, porque o cliente disse isso, o cliente diz, não, você resolve. Por isso que você está a trabalhar. Ninguém pode me ligar. Então, eu me desligo de tudo. Até os filhos sabem. Mamãe está em preparação, estou a chegar. Mamãe, está tudo bem? Sim, filho. Mamãe vai descansar, né? Sim. Eu entro e descanso. O marido também sabe. Mulher, está tudo bem? Já fiz. Como é que está a preparação? Está tudo bem. Não faz muita pergunta. Porque se fazer muita pergunta, eu... Então, eles já sabem. E eu também prefiro não estar muito próximo dos clientes. Por quê? Porque quando nós chegamos na altura de competição, aquela fase final, que eu falo sempre, o desporto, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente são contra. Eu falo, o desporto não é saúde. Eu vou explicar o porquê. O desporto não é saúde porque eles nos levam a determinadas coisas que a saúde não permite. Tá? Eu sou fisioterapeuta, estou dentro da saúde. Então, o desporto, estou a falar todo tipo de desporto, basquete, futebol. Eu fui do atletismo, você lesionada tem que esconder a tua lesão, mesmo com fisioterapeuta, e tem que competir. E você, não estás bem, estás doente, mas o desporto te obriga a você esconder lesão para você competir. A mãe que vai ser prejudicada. É tudo. Então, não é saúde. Entende? Então, quando chega nessa fase de desidratação e tudo mais, não é questão de saúde. Mas o desporto nos obriga a que você, para chegar nessas condições, você tem que cumprir isso. Se você não cumprir isso, não vai chegar onde você quer chegar. Entende? Então, quando eu chego nessa fase de competição, fico assim, ranhosa, irritada. Por quê? Porque os alimentos que nos dá bem-estar e tudo mais, o açúcar, não sei o quê, eu corto. E fico toda irritada. Tem que diminuir o carboidrato, tudo mais, ou tem que tirar o carboidrato. Meu Deus, você fica toda irritada. Então, para evitar, tem que se isolar.
Então, eu me isolo nessa fase. Não gosto de ter contato com os alunos, nem... Depois você mostra aquela aparente, tipo, estás doente. Quem não conhece o desporto, estás assim por quê? Então, para evitar esse tipo de pergunta, que depois você, para responder, dá-te raiva, não se cruza. Evita se cruzar com os atletas. Eu, não. O meu marido, não, mulher, tem um casamento. Marido, sabe que eu não vou. Pode dizer mesmo, sozinha, vai, eu não vou. Porque eu não quero chegar lá e me perguntar, mas a tua mulher está doente. Está assim por quê? Até eu explicar. Não quero explicar, não quero dar explicações. Então, evito isso tudo. Isso que é salvaguardar a minha saúde mental. Já? Evitar certas coisas, então prefiro me isolar. Se tivesse nessa condição, você me chamasse, não, Sina, vem no podcast, eu te dizer, não, infelizmente não, véio, não vou poder. Porque a pessoa que vai olhar para mim, essa tá tipo, tá doente. Tá assim por quê? Então, não é boa a imagem que passamos pelos outros. Mas quando estamos em cima do palco, ficamos todos bonitinha, bonito, o músculo está a aparecer, mas quando tu olha, você está assim. Entende? Então, prefiro não estar próximo dos outros, prefiro me isolar. Percebido. Bom, no início disse que foi, né, a primeira a ir para Portugal, aqui de Angola, para competir na categoria Wellness. Sim, sim. Desde então, como é que vê o crescimento aqui da categoria Wellness, né? Como é que categoria está feminina. A categoria feminina ainda está difícil na questão de crescimento, porque tabu. Para além de tabu, a maioria dos atletas pensa que para competir tem que ter um patrocínio. Você ainda não mostrou o trabalho, já está a exigir patrocínios. Não tem como. Se eu, Sina, estou aqui, já fiz nome, conheço quem é Sina, não estou a conseguir patrocínio até agora. Quem és tu que vai começar agora aqui para a exigir patrocínio? Entende? É só por causa disso. As meninas falam, que vais competir? Não. Enquanto não tiver patrocinador, eu não vou competir. Mas se você gosta, não precisa. Eu falo que no fisiculturismo não é questão tipo que tu a gastar, não. É um investimento. Eu não olho para o gasto que eu faço no fisiculturismo como fosse um gasto. Não. É um investimento a longo prazo. É investimento a longo prazo porque hoje em dia a pessoa conhecer quem assina, porque eu investi. Porque eu peguei, a minha família pegou, meu esposo investiu. Porque se não investisse, não ia estar aqui hoje, não. Então, é um investimento a longo prazo. Se eu hoje tenho um meu espaço, consigo meter o valor que eu tenho, não tenho que pagar X, a pessoa chega e paga, é porque sabe quem assina. Tem muitos fisiculturistas, temos muitos fisioterapeutas, mas não só assina. Entende? Então, eu fiz o meu nome, criei o meu nome, criei a minha base e investi. Para hoje, todo mundo conhecer quem assina está lá fora. Foi nos Estados Unidos, ganhou. Foi um investimento. Senão eu e meu marido não investisse, mulher está lá não, para ganhar a vaga da Olímpia, não. Ia estar aqui em Angola, ninguém ia conhecer, não, primeira mulher, não ia ter primeira mulher angolana, ia representar Angola na Olímpia, não ia ter, não. Então, é investimento. Não é gasto, não. Quais são os seus próximos objetivos no fisiculturismo? E como é que se vê daqui a, vamos dizer, 5 anos? Sim. Isso aqui se eu falar que já é um segredo que eu vou contar. Não, conta só aquilo que acha que pode contar. Sim, ok. É melhor. Pronto. Primeira coisa, como eu disse que foi um investimento. Fui a primeira mulher angolana, africana, a sair daqui para ir competir em Portugal, depois daquela abertura para o povo angolano. E foi a primeira mulher africana a conseguir a vaga da Olímpia. Então, isso me faz pensar que eu devo escrever um livro. Eu não posso esperar alguém que escreva o livro para mim. Porque se alguém escrever o livro, não sou eu, não. Esse é um segredo que eu estou a contar. Então, esse aqui é o meu próximo passo. Né? Depois da Olímpia, sentar, escrever o livro sobre todas as preparações que eu já fiz, como é que foram cada sítio que eu fui, como é que foi a preparação, qual foi a dificuldade e tudo mais. Eu vou escrever tudo isso. Tipo, de atletismo para o mundo do fisiculturismo. Vou comprar o livro só para ler.
aquela parte antes do Mr. Olímpia que fala, não, estive no podcast, falei assim. Sim, esse é o segredo de primeira mão, e os sapatos vocês vão cortar, né? Ok. Sim, já, já tem um corte aqui. Pronto, esse aqui é depois começar a fazer prova em nome da Sina. Né? Não pretendo continuar o fisiculturismo até para lá, não, porque eu, na minha cabeça, sempre falo. Mesmo quando eu era de atletismo, sempre dizia o desporto é lazer. A minha profissão é fisioterapeuta, é fisioterapia, é educação física. Às vezes quando me chamam, não, é atleta, então eu disse, não. Me chama primeiro para fisioterapeuta assina, depois põe para educação física, depois foi fisiculturismo. Sim. Depois põe fisiculturismo, porque o fisiculturismo é uma profissão que eu faço, né? Mas não é, apesar que ele é quem levou o nome para quem, tipo, as pessoas seguem. Não, é Sina, é atleta. Mas quando olham para o outro lado, não, é fisioterapeuta, afinal. Não, é também professor de educação física. Não, quem está a impulsionar agora essas duas modalidades, que essas duas profissões, que é a fisioterapia e professor de educação física, é o fisiculturismo, que está a funcionar os dois nomes. Né? Então, depois tenho que aproveitar ele, mas eu quando me chamam, não gosto que chamam o primeiro atleta, chama a minha profissão, porque amanhã, quando eu deixar fisiculturismo, exatamente. eu vou continuar a ser fisioterapeuta. E professor de educação física. Já agora, deu aqui uma trilha de, vamos dizer, de organização, né? Tem várias profissões e consegue conciliar. Sim. Qual seria o seu conselho para as jovens que olham para si e querem seguir os mesmos passos, né? Que conselho daria para elas? O primeiro conselho que eu daria é para não ter receio nem medo. Se eles gostam da modalidade, não importa a modalidade, se gostam da modalidade, gostam do desporto, que eles vão avançam para frente. Não importa a família, namorado, marido, porque muitas das vezes as mulheres só param de fazer o que eles gostam de fazer por causa dos parceiros. Pode ser o marido, talvez o namorado, que não quer, não gosta, então tem que deixar. Mulher tem que fazer sentar o esposo ou o namorado, explicar o objetivo. Depois o homem precisa entender. O homem, como eu falo, o homem é sempre criança, né? Tudo tem que lhe explicar. Tudo tem que lhe explicar. Tudo tem que lhe explicar detalhadamente. Então, para não ter medo, para avançar, explicar à família que eu gosto disso. E se está a fazer, então tem que fazer para um fim, não fazer só por fazer. Né? Vai e faça. Não importa se não tem patrocínio, tudo mais, investe em si. E depois vai aparecer. Né? Depois vai aparecer. É isso que acontece. Para não ter medo. Não, mulher que pratica isso, fica tipo homem. Todo desporto faz isso. Eu dou graças a Deus, no fisiculturismo, eu estou a usar salto. Eu não usava salto. Né? O atletismo só tudo é tênis, educação física, tênis, fisioterapia, tênis. Mas no fisiculturismo que me fez usar o salto. E desfilar. Tinha que treinar para desfilar. Então, não quer dizer que, não, o fisiculturismo deixa a mulher não sei o que, tudo mais. Não. Mas não tem medo nem receio disso. E depois, quando querem começar o fisiculturismo, para se direcionar nas pessoas certas, que entendem da matéria. Não é só porque foi atleta, porque competiu, deixa eu ir. Não. Às vezes o erro, às vezes é ali. Que acontece nas meninas. Né? Essa, na verdade, seria a última pergunta, mas agora tocaste num ponto que me fez recuar um bocadinho, que tem a ver com o preconceito. Sim. Tu já disseste desde o princípio que nunca te importaste com isso, sempre quiseste fazer o desporto e tal, mas para os homens já existe aquele preconceito, tipo, esse também corpo bem grande, todo rígido, não sei quanto. Para as mulheres acaba por ser pior ainda. Como é que tu... pronto, não vou dizer como é que tu lidas, porque tu já falaste um bocadinho só sobre isso, mas como é que tu achas que, vou dizer, as pessoas deviam lidar com isso, né? Principalmente as mulheres? Tipo, as mulheres, o que é que acontece? Primeiramente, quando alguém te diz, olha, tu estás assim, é porque conseguem ver o trabalho.
Porque a pessoa só atira a pedra num pau Que dá frutos. dá fruto. Então, tem que ver como se fosse um elogio. Quer dizer que o teu trabalho está a ser visto e está a ser feito. É só isso. É um elogio. Eu encaro isso como se fosse um elogio. Quer dizer que não. Assim, não estás grande. Quer dizer que um objetivo que eu tracei Está a ser cumprido. está a ser cumprido. Sim. É só isso. Não, para cortar, não, estou nessa fase de ganhar. Bom, boa, fixe. Estás muito magra. Não, estou na fase de emagrecer. É cortar. É isso. E você próprio tem que estar pronta para isso. Né? É elogio. Encara isso como um elogio. Outra vez, eu me lembro, quando entrei no fisiculturismo, eu estava passando, eu já saía do atletismo, né? Eu estava passando, o moço, essa moça é bem rija. É? Eu lhe falei, galinha rija que cuia, até osso você... Então ele não tinha mais como falar mais nada, mas argumento, não tem como. É como se fosse um sistema de autodefesa. Autodefesa, sim. Mas é um elogio. Eu na educação física, quem assistir a minha aula de educação física, eu sou outra pessoa. Sou eu no mundo, que no ginásio, sou outra pessoa. Se em casa, sou outra pessoa. Se no palco, sou outra pessoa. Então, eu levo cada personagem direcionada àquilo que é a modalidade ou então a profissão. Eu, na educação física, eu não ponho colar. Não posso. Eu vou de calça olímpica. Os alunos não veem o meu sorriso, não. Ele, quando me vê a passar, a professora bate. Eu sou outra pessoa. E quando estou trabalhando no ginásio, sou sorridente, porque eu sei que aquelas pessoas precisam das pessoas para sorrir. Porque às vezes já tem problema em casa, já tem problema com o marido, já tem problema no serviço. Então, tá vindo no ginásio é questão tipo relaxamento, é uma terapia. Então, eu aí não posso estar ali com cara trancada, não. Tem que mostrar, não. Vem, tipo, é uma terapia. Tá? Então, cada sítio é uma personagem. Não, só para fechar, aqui, aproveitar, da forma que dividiu, né, já que na escola é uma coisa, no ginásio é outra, a sua formação na área de saúde, porque saúde, fisioterapia, deu-lhe essa abrangência, pelo menos a nível mental, porque é isso aqui para analisar as pessoas, até assim mesmo. Sim. Foi da área de saúde ou é algo que foi aprendendo com o tempo? Como eu nasci no desporto, quando eu comecei o desporto, quer dizer que tudo que eu delinha quando eu era criança, é tudo que eu sou hoje. Quando eu no meu crescimento, eu disse que não, eu quero ser professor de educação física. E quando comecei a educação física, entrei no desporto. E eu disse, eu quero ser fisioterapeuta. Porque eu fui uma atleta que tinha muitas lesões. Eu disse, eu quero entender porque eu estou sempre lesionada. E para um dia ajudar as outras pessoas. E eu disse, um dia eu vou abrir meu ginásio. Mas eu não quero trabalhar na fisioterapia para trabalhar no hospital. Nem pelo o clube. E um dia quero trabalhar por conta própria. Mas para juntar a fisioterapia com o ginásio. E atender pessoa diretamente específica. Quer dizer que no meu ginásio eu só atendo treino personalizado. Eu faço avaliação, de acordo ao diagnóstico da cliente, eu elaboro o plano de treino. Aí está educação física e fisioterapia no meio. Além de ele ir para a fisioterapia, fazer o tratamento, tudo mais, ele já está fazendo tudo num só, um pacote só. E é assim que eu trabalho. Perfeito. Não, eu estou sempre a dizer que vamos fechar e com mais uma. Esta mesmo a última. Como faz o acompanhamento, né? As senhoras isso era para quem precisar de ter alguma ação. Não sei como é que pode contactar, se ainda está aberta, né, para deixar talvez aqui contato de redes sociais. É só seguir a página da Fisofitness, tá? Fisofitness Sina Teresa. Ou seguir mesmo a minha página, que é Sina Teresa Wellness. Se eu falei mal aqui, depois vocês... Não, nós vamos escrever aqui também. Por baixo, pronto. E é para seguirem a página, porque eu não faço
tipo assim, o desporto, não olhar muito mais para mim, mas sim pela saúde e bem-estar, né? Então, a Fisiofitness trabalha não só com as mulheres, mas apesar de que o lixo mais é as mulheres, trabalha até com os homens, com as crianças, o AVC, a sequela de AVC, tive um caso ali também que já melhorou, superou-se, e caso de emagrecimento, caso pós-operatório, pós-parto. Então, trabalho com esse tipo de pessoa. Eu trabalho mais com treino personalizado, direcionado a cada patologia. Ok. Yeah. Agora sim. Sina, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Foi um prazer ter-te aqui. Eu que Finalmente, agradeço. depois de muita tentativa, conseguimos. Não, olha, queria acrescentar aqui do meu projeto, que eu trabalho no projeto. Sim, tínhamos falado sobre isso. A Sina tem um projeto. Eu já trabalho nesse projeto. Né? O projeto ele é aprovado pelos Estados Unidos, porque eu fui selecionada para ir para os Estados Unidos e depois mandaram para trabalhar com os deficientes, que é os atletas ou qualquer pessoa que é adaptados, né? Então, fiz o projeto, mandei para os Estados Unidos, não sei o que aprovaram e eu trabalho nesse projeto. Então, mas nesse momento deu uma paragem por causa da minha preparação. Mas o próximo ano vou continuar. Nesse projeto levei o atletas cadeirante para a competição. No Muscle Contest, vocês estavam lá com. Sim, eu que levei os cadeirantes. Mas a ideia não é só para a modalidade do fisiculturismo. É para todo mundo que quer saúde e bem-estar. Ok. Então, o meu projeto é um dia abrir um ginásio para esse nicho de pessoa. Né? Não é porque vem pagar, não. Não precisa pagar. É mesmo para ajudar. Como eu sou fisioterapeuta, sei o que é isso, como é que as pessoas para irem num ginásio que aqui não tem nenhum ginásio que vai os cadeirantes ou pessoas deficientes, ou então pessoa com mobilidade reduzida, não tem. Então a minha ideia é criar esse ginásio para todo mundo que quer saúde e bem-estar, não é só desporto, mas para todo mundo que quer saúde e bem-estar. Tem pessoas que têm prótese no joelho, mão, braço. Às vezes não conseguem ir num ginásio porque não tem profissional para poder receber. Mas no meu ginásio eu tenho. Tenho pessoas que têm prótese na mão, no joelho, no tornozelo. Eu trabalho com essas pessoas. Isso não podia faltar. Não podia. Eu, por acaso, eu estava esquecido disso. Tá fixe, Sina. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Prazer ter-lhe aqui. Esperamos que no final do mês de outubro podemos ver a medalha aqui em primeira mão. Em primeira mão, é verdade. Em primeira mão. É uma bagagem mesmo enorme, vou dizer, para ir para a Olímpia, porque praticamente eles já têm assim, as 10 preferidas, né? O que eles fazem na Olímpia? Como outro dia eu estava conversando com o meu coach. Ele disse assim, na Olímpia, o próprio jurado, eles já têm o rosto deles, da Olímpia. Então, quando vêm para se apresentar, tudo mais, eles já escolheram que são deles, que vão ser top 20, top 15. Ali você tem que dar o teu melhor. Porque eles já têm os top 10 deles, ou top 15 ou top 20. Porque na Olímpia são muitos. É diferente do Arno. O Arno ele seleciona já. Olímpia não. Olímpia não seleciona. Olímpia começa a eliminar. Elimina, só fica com os bons. Mas não é porque eles já foram vendo esses atletas em outras competições? Além das outras competições, eles já vêm, já participaram no Olímpia passado. Ok. Tem um histórico já. Tem um histórico. Querem ver essa aqui, como é que ela vai passar a apresentar. Então eles já têm o rosto do top 15, já têm o rosto do top 15. Só querem ver se vai vir melhor ou não. Tá? Então tem que furar aí essa bolha. Sim. Quem vai então vir, quem tem vai que ser vir alguém que quando estiver no palco consiga dizer, uau, quem é essa? Melhorou, quem é essa? Tipo, caso não tem como, porque ele já tem nicho de 15 pessoas a 20 pessoas, já são selecionados. Para não lhes darem muito trabalho a escolher. É só, entrou a primeira, já essa fulana, número X sai. Fulana, número X sai. É rápido, a competição de fora é rápido.
é mesmo rápido. Aqui demora-se muito porque tem que matar uma pessoa para virem assistir e tudo mais, mas lá é rápido, não tem como. Se você na tua apresentação não mostrares que você tem de boa, acabou. Quando chamarem com o alto, já não tem como. Já não tem como. Há atletas que são atletas do palco, há atletas que são atletas só de treino. É complicado. Mas vamos esperar que corra tudo bem. Vai sim. Tá fixe. Ao pessoal que está lá em casa, não nos esqueça de nos seguir nas redes sociais, podcast _ Prodesporto, por Instagram e TikTok, Prodesporto apenas por X ou Twitter. Eu continuo a usar Twitter, não consigo adaptar ao X. Subscreva o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons, e estamos também no Spotify, procurem por podcast Prodesporto e nós estaremos por lá. Obrigado por nos ter acompanhado, estamos juntos, até a próxima semana. Um abraço aí. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faída que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifanas, alma da tua praia, não maia, manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers, da melhor qualidade. Conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós, para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.